Paz de Cristo a todos, permitam-me algumas observações acerca desta solenidade da Santíssima Trindade que celebramos agora após a festa de Pentecostes. O Evangelho é do capítulo 16, do versículo 12 ao 15. Então, a solenidade da Santíssima Trindade. Deus, um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. A liturgia, então, nos coloca justamente com esta referência de que a presença do Espírito nos conduziria, então, ao conhecimento da verdade e da verdade da sua plenitude, de tal forma que nos coloca justamente no entendimento de uma verdade total e até mesmo no conhecimento do próprio Deus. Então o texto vai nos colocar assim, no versículo 12, Jesus dizendo que muitas coisas tem a dizer, no sentido de que as maravilhas, né, não se findam com aquilo que Jesus havia dito. É preciso então adentrar ao entendimento delas para que de fato essas maravilhas elas possam então ser acolhidas, aproveitadas, compreendidas, né? Aquilo que a gente até com essas palavras lembramos até da Nossa Senhora, diz, né? O Senhor fez em mim maravilhas. Tem muitas coisas a dizer, mas não podeis suportar. Este sentido de suportar que dá a ideia de que os discípulos ainda não têm capacidade nesse agora, enquanto as coisas estão acontecendo. E de fato é verdade, enquanto as coisas vão acontecendo, né? Então se dão os atos às vezes de maneira muito rápida e não é possível assimilar, né? Então é preciso de fato esse tempo. E Jesus vai dizer, quando vier então, nesse tempo então que acontece, então esta ação do Paráclito, ou seja, o Paráclito no sentido daquele que dá aquele encorajamento, né, na consciência, pela adesão, esse espírito da verdade, né, e verdade no sentido de que no espírito não há contradição, né? A verdade então é como consciência da realidade naquilo que ela é em si, então a sua pureza. Ele vos ensinará no sentido daquilo que conduz, que eleva então o entendimento, sem engano, a toda a verdade. Então o Espírito conduz, né, a plenitude, por assim dizer, de cada realidade, o que de fato é cada situação, né? Porque ele não falará por si mesmo, no sentido de que o Espírito Santo, como capacidade então maior do que a dos discípulos, transmite a sua pura realidade. Quanto mais, então, os seres materiais, né? Então, entendemos assim, se aquilo que é espiritual é capaz de comunicar a realidade pura, concreta, ainda mais aquilo que é criado é, é material, ou seja, né, aquilo que é físico, os discípulos, né, terão condições também, né, de como diz o texto, né, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que ouviu. Então ainda mais visível fica a comunicação desta realidade em seres não espirituais, né, com o caso dos discípulos. E vos anunciará, ou seja, no sentido de comunicar, né, a estas realidades que virão, ou seja, que estão propostas, esse anúncio da mensagem celeste. Versículo 14, ele me glorificará. Este me glorificará no sentido de que a referência, né, uma ideia da personalidade do Espírito que revela o melhor agir, e aqui vai nos fazendo justamente esta maneira de pensar, né, que aquilo que é espiritual comunica a realidade, né, e mais uma vez, né, então aquilo que é físico há de também poder fazer isso, porque receberá do que é meu. Esta intimidade, então,
é, do Espírito, né, com o Filho, e da mesma ainda, então esta comunhão, esta intimidade também dos discípulos que receberam o quê, né? Os discípulos receberam de Deus, receberam de Cristo, e vô-lo anunciará, ou seja, transmite a mensagem celeste. Então aqui Cristo vai dizendo esta missão do Espírito, que assim deve iluminar também a missão da comunidade, né? Serem transmissores daquilo que aprenderam de Deus. Se até o Espírito, que não tem corpo, não tem boca, não tem olhos, mãos, né? Ele comunica, ele transmite. Então, aqueles que têm mão, que têm olhos, que têm boca, né? Ainda mais os discípulos. Versículo 15: tudo o que o Pai possui é meu. Então, cada, né, situação, né, assim como que seja, que aconteça, né, é uma transmissão daquilo que é referente à pessoa de Deus, né? Então, assim, os criados, ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança, tudo que o Pai possui, ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança, né, de Deus. Então, há de manifestar-se em nós também este jeito do Pai, né? Por isso disse: há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Então, até o Espírito, né, que recebe e transmite, né, na ausência do Filho, né, assim mais ainda os discípulos, né, ou seja, a comunidade é chamada a transmitir aquilo que vem diretamente de Deus, né? Então, esta mensagem celeste que é anunciada como uma graça que eleva o conhecimento, né? O bem para a vida, né? Gera comunhão, né? Entre os que creem e o próprio Deus no seu absoluto. Então, a festa da Santíssima Trindade nos leva justamente a esse sentido da comunhão do Filho com o Espírito e o Pai, e dizer desta figura, então, daqueles que creem, justamente manifestar aquilo que são, reflexo desta comunhão de Deus, né? Então, Deus Pai, que é todo-poderoso, Deus Filho, que é Deus, que é todo-poderoso, o Espírito também, que é todo-poderoso, e, no entanto, eles convivem, né, em plena harmonia. Agora, quanto mais então nós limitados que carecemos uns dos outros, né, esta compreensão, de também levarmos a vida dessa forma. E o texto da primeira leitura dos Provérbios nos convida justamente, falando da sabedoria, nos convida justamente a mergulhar no mistério. Então, sábio é aquele que, de fato, reconhece a grandeza, a beleza, o propósito de Deus, quando vai dizendo da criação, né? Sabedoria, antes que as suas obras antigas, desde toda a eternidade, fui constituída, né? Desde o princípio das origens, fui gerada. Então, esta sabedoria que existe nas coisas, podemos olhar, né, a natureza, né, a forma como tão bem organizada as coisas estão, e São Paulo vai dizer na carta aos Romanos deste mergulho, né, na glória de Deus, esse adentrar então do ser humano que adentra a Deus, e Deus que derrama a sua totalidade em seus corações, né? E o Salmo diz, né? Contemplando estes céus que plasmastes, né? Então, esta beleza que deve nos convidar, né, a também sermos reflexo desta beleza. Pensemos mais na comunhão da Trindade, procuremos colocar esta comunhão dentro de nossas casas, na vida da comunidade, né? Deixarmos um tempo tão difícil de tanta violência, de tanta guerra. É preciso o anúncio de Deus Trindade, Deus comunhão, né? Deus que faz as coisas belas. Não é possível a beleza simplesmente pela força e agressividade da humanidade. É preciso que a humanidade contemple a beleza de Deus, e contemplando a beleza de Deus, nós enxergaremos a humanidade como imagem e semelhança do Senhor. E assim não odiaremos as pessoas, mas nos encantaremos com todos. Boa festa da Santíssima Trindade, e que glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.